Olá galera, como vocês estão? Eu também estou bem, meu nome é João Pedro e nós estamos aqui para mais um vídeo aí do canal. Para você que já nos acompanha, sabe que toda segunda-feira nós temos um tempinho aqui onde a gente medita na palavra de Deus e você pode meditar conosco aí. Para você que está aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O nosso intuito aqui é abençoar a sua vida, é aproximar você de Deus. Esse é o nosso intuito aqui. E nesses últimos vídeos a gente está falando sobre o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o propósito específico de Deus? A gente ouve muito falar que Ele tem um propósito para nossas vidas, mas o que ninguém realmente nos fala é qual é este propósito, qual é esse propósito específico que Ele tem para cada um de nós. E a minha ideia aqui é ajudar você a descobrir este propósito. E não tem outro meio de você descobrir senão se relacionando com Deus. Mas essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela me falou que ela tinha dificuldade em se aproximar de Deus. E eu fiquei um pouco surpreso e eu pensei, mas por quê? E ela me falou o seguinte, que foi por causa de uma mentalidade que passaram para ela. Ela falou que a mentalidade que ela sempre teve é que você precisa ser santo para se aproximar de Deus. E antes de continuar aqui, vamos ler a palavra de Deus, o que ela nos ensina, porque todos os nossos vídeos aqui a gente tem sempre tido essa oportunidade de estar meditando junto com a palavra de Deus, para que você compreenda aquilo que Deus está falando com você. No livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 15 e 16. Livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículos de número 15 e 16. Nos diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Você consegue entender aqui que Deus entende a sua natureza? Que Ele entende que você erra, que você peca? Então, não é por você pecar que você não vai poder se aproximar de Deus. O pecado não é uma desculpa para você não se aproximar de Deus. Ou melhor, é só uma desculpa que você usa para não tentar se aproximar de Deus. Ou se você tem a mesma mentalidade que essa minha amiga tinha, de que você precisa ser santo para se aproximar de Deus. Mas não é esse o nosso objetivo aqui, não é essa a nossa mentalidade. Por quê? Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, nos revelando que Ele já nos amava quando nós ainda vivíamos em pecado, e o que Ele queria realmente era se relacionar conosco. O maior propósito da cruz de Cristo foi que nós pudéssemos novamente nos aproximarmos de Deus. E esse é o intuito dele ainda, ter comunhão com cada um de nós, estar junto de nós, e esse é o objetivo principal da cruz de Cristo, que nós possamos ter novamente relacionamento com Deus. Mas daí você pode pensar, mas João, então quer dizer que eu posso continuar pecando? Claro que não. O que acontece? A partir do momento que você começa a andar com uma pessoa, geralmente você vai adquirir alguns hábitos e alguns costumes que essa pessoa tem. Eu entendo muito bem isso porque eu vivi em 2 estados aqui no Brasil. Eu vivi em Santa Catarina durante um determinado tempo da minha vida e depois eu vim morar no Paraná. E os 2 estados têm alguns costumes diferentes e até o modo de falar às vezes é diferente. E algumas coisas algumas expressões que os catarinenses usam, talvez aqui no Paraná a gente não fosse entender. E algumas expressões que aqui no Paraná nós usamos, talvez os catarinenses não vão entender.
porque são costumes dos dois povos. Da mesma forma acontece entre nós e Deus. À medida que a gente começa a se relacionar com Deus, à medida que a gente começa a passar tempo com Ele, à medida que a gente começa a caminhar com Ele, a gente vai começar a entender aquilo que Ele fala, o modo com que Ele fala e como Ele se expressa. Da mesma forma que quando você se muda de um local para outro, você vai começar a se adaptar àquele local, você vai começar a se relacionar com as pessoas daquele local, e a partir desse momento é que você vai começar a compreender aquilo que ela está falando com você, aquilo que ela está dialogando, a forma dela se expressar, e à medida que você vai caminhando com ela, você vai começar a ter hábitos parecidos com o dela por causa que você está andando com ela. Da mesma forma acontece no seu relacionamento com Deus. A partir do momento que você começa a caminhar com Ele, os seus hábitos tendem a mudar. E não porque você está se esforçando para mudar, mas porque você está andando com Ele. Simplesmente você vai deixando de fazer algumas coisas que Ele não faz. Não é mais pela minha força, não é mais porque eu quero, não é simplesmente porque eu estou andando com Ele. E à medida que eu vou andando com Ele, eu vou me tornando parecido com Ele. Você consegue entender? À medida que você passa tempo com Deus, você vai se tornando mais parecido com Ele. Não espere você se tornar santo, porque você nunca vai conseguir pelas suas próprias forças se tornar santo para então conseguir se aproximar de Deus. Mas deixa Ele te santificar à medida que você vai caminhando com Ele. Então você não vai nem precisar fazer força para parar de pecar, porque o simples fato de você estar ao lado dele, caminhando com ele, essas coisas você vai ir deixando para trás. Você vai vendo que essas coisas já não vão mais fazer parte da sua vida. Simplesmente você vai deixando para trás. Beleza, galera? Vamos então agora para o nosso momento de oração. Senhor, eu lhe agradeço pelo seu sacrifício naquela cruz, Pai, por cada um de nós, Pai. Que nos deu, Senhor, esta oportunidade de podermos nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor venha moldar a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, à medida que elas comecem a se relacionar contigo, à medida que elas comecem a andar contigo, Pai. E que os teus hábitos, ó Deus, venham ser os hábitos delas, Pai. Que à medida que elas comecem a caminhar contigo, elas comecem a aprender os teus hábitos e comecem a entender aquilo que tu és, Pai. E então elas possam viver de acordo com aquilo que o Senhor vive, Pai. Não por um esforço próprio, Pai, mas porque realmente caminhar contigo é muito bom, Senhor. E nos leva a um processo de santificação, não por nossos próprios méritos ou pelas nossas próprias forças, mas simplesmente por novos hábitos que o Senhor vai nos dando à medida que nós continuamos caminhando com o Senhor. Que estes hábitos venham a crescer nas nossas vidas, Pai, e que cada dia mais nós possamos nos parecer contigo, Pai, pois este é o nosso desejo. No nome de Jesus eu peço que o Senhor agora esteja falando ao coração de cada uma dessas pessoas através deste vídeo, Senhor, e que elas possam realmente entender tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma delas, Pai. No nome de Jesus, Pai, que elas possam entender este processo, Pai, e que elas possam passar por este processo e entender o propósito específico que o Senhor tem para cada uma delas, Pai. No nome de Jesus é o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, Pai. Amém e amém. Então, galera, esse foi aí o nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de convidar você a estar acompanhando aí nas próximas sextas. A gente vai estar fazendo alguns vídeos no caso, de uma outra série que eu vou estar postando aqui no canal a respeito da cultura do reino.
você vai estar descobrindo algumas curiosidades a respeito aí do mundo evangélico aí, que talvez você não entenda e não saiba o porquê e tal, e eu vou estar passando aí uma ideia para você do porquê que a gente tem algumas atitudes, do porquê que a gente vive de certa maneira. Você vai poder entender aí, e se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui na descrição, você pode comentar aí sobre o vídeo, você pode falar sobre ele, se você concorda, se você discorda, deixa aí o seu comentário. Se você quiser entrar em contato comigo, na descrição do vídeo aqui embaixo vai estar o link do meu Face, você vai poder entrar em contato aí, vai poder conversar conosco aí, porque a nossa ideia aqui é realmente te aproximar mais de Deus, e se relacionar com os irmãos é um processo que nós precisamos para que nós venhamos a nos aproximarmos de Deus. Então, falou galera, até sexta, falou, falou, falou!